Pai, nós estamos em Tua presença. E agora, Senhor, nós invocamos o Teu nome, pedindo a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, porque o Teu servo irá trazer a ministração da palavra. Nós rogamos ao Senhor as bênçãos do Senhor sobre a vida do Teu Filho. Quanto a nós, Senhor, prepara os nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz através da boca do Teu Filho. Nós queremos sermos edificados pela Tua palavra. Por isso, vai tirando o atrapalho, vai tirando a falta de sabedoria, vai preenchendo com o Teu amor, vai dando a nós aquilo que nós precisamos nessa noite. Edifica nossas vidas, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Espírito Santo, que nesta noite o Teu nome permaneça sendo glorificado no seio da igreja, e que o Senhor seja exaltado para todo sempre. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pastor Paiva tem a oportunidade. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? A leitura que nós fizemos é uma palavra de ânimo, de incentivo, de um líder, né? Para os seus liderados. Mas que coisa maravilhosa, né, irmãos? Nós podemos ouvir uma palavra de incentivo. Nós tivemos hoje pela manhã aqui na ceia, e nós ouvimos a nossa pastora colocando algumas pessoas, alguns irmãos em alguns cargos, e dando para eles uma palavra de incentivo. Mas o certo é que, como ela bem mesmo falou, todo trabalho tem os seus desafios. Para nós alcançarmos os nossos objetivos, nós precisamos termos garra, termos muita determinação mesmo. E esta foi uma palavra de incentivo, uma palavra de orientação para o povo sob a liderança de Ezequias. Mas, irmãos, eu gostaria de antemão compartilhar com os irmãos e mostrar à igreja qual o contexto em que Ezequias se encontrava, para depois nós darmos sequência na mensagem. Eu quero trazer isso como introdução, né? A palavra do Senhor em 2 Crônicas 27, né, diz que Jotão era rei de Judá. 2 Crônicas 27. Jotão era rei de Judá. E a palavra de Deus, em 2 Crônicas 27, no verso 2, diz assim: que fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias seu pai havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Veja, mesmo Jotão sendo reto, um líder reto, buscando fazer as coisas segundo a vontade e os propósitos de Deus, a palavra de Deus diz que o povo continuava na prática do mal. Mas o verso 6 diz assim: assim Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Portanto, irmãos, nós como igreja, ou nós como pessoas, ou nós como família, queremos ter poder, principalmente no que diz respeito aos nossos inimigos. Aqui a palavra de Deus ela é bem clara, né? Porque Jotão se dirigia, ou dirigia os seus caminhos, segundo a vontade de Deus. Esse é um ponto importante para cada um de nós. Se nós queremos obter êxito, se nós queremos obter sucesso naquilo que nós estamos fazendo, façamos nós segundo a vontade do Senhor. Mas veja, o contexto em que Jotão vivia não era um contexto diferente do contexto que vivia os outros reis. Mas a palavra do Senhor no versículo 9 diz assim: Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi.
Se nós fôssemos usar na linguagem de hoje, nós poderíamos dizer que Jotão teve um enterro como chefe de Estado, na linguagem de hoje. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Quando nós entramos no capítulo 28 de 2 Crônicas, quem é que substitui Jotão? Seu filho Acais. Veja que o texto que nós lemos, em 2 Crônicas 27, mostra-nos Jotão como um rei que reinou segundo a vontade e segundo os propósitos de Deus para a nação, para abençoar a nação. Mas Jotão passa e agora assume Acais, e diz assim a palavra do Senhor: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E Acais não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de seu pai Davi. Aqui a expressão usa seu pai Davi, no intuito de que enfatizando Davi como alguém que estava ali como líder, como rei, como alguém que estava para orientar, para conduzir seus discípulos, seus súditos, aqueles que estavam em sua volta. E vejam, vamos ver aqui o cenário em que o rei Ezequias pega. Diz a palavra de Deus no versículo 2, do capítulo 28, diz assim, andou, com relação a Acais, andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas aos Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom, e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso dos lugares altos nas colinas, e debaixo de toda árvore frondosa. Como toda escolha tem uma resposta, a palavra de Deus no verso 5 diz assim: por isso o Senhor Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Então, irmãos, vejam o que diz a palavra do Senhor, que a forma, a maneira como Acais governava, não só trouxe um prejuízo para ele, como trouxe prejuízo para toda a nação. Veja como é importante nós, cada uma das pessoas em si, que exerce liderança, às vezes nós achamos que a nossa maneira de liderar, a nossa escolha, pastor Esmeraldo, ela vai trazer, sejam benefícios ou sejam prejuízos, somente para nós. Mas não, a palavra de Deus aqui, ela é bem clara e diz assim, por isso o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros. O qual fizeram uma grande multidão de prisioneiros. Ou seja, não só Acais, como também todos quantos estavam sob o seu comando. O que é que diz a palavra de Deus em Provérbios 29, verso 2? Quando os justos governam, alegra-se quem? Quando os justos governam, alegra-se o povo. Quando o ímpio domina, o povo geme. É o que diz a palavra do Senhor. Então, como Acais, esse ímpio aqui, era ele que estava dominando, era ele que estava governando, o povo estava gemendo, o povo estava sofrendo por conta das suas decisões desacertadas, totalmente fora da vontade e dos propósitos de Deus. Então, eu vou repetir o versículo. Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, alegra-se o povo. Quando o ímpio domina, o povo geme. Eu estou fazendo questão, irmãos, de recitar este versículo. Você sabe por quê, irmãos? Nós estamos num período de eleição. Então, veja,
com relação à questão das escolhas que eu, você, nós vamos estar fazendo. Se nós soubermos escolher e votarmos bem, nós vamos nos alegrar. Mas se não, nós vamos gemer, né? É o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Então, vejam que por conta da forma descontrolada como Acais governava, diz assim: porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acais, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. Acontece, irmão, e diz assim, que Acais morreu. Acais morreu, é o verso 27, e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não no túmulo dos reis de Israel. Portanto, Acais morreu, foi sepultado, mas não sepultado de uma maneira honrosa, como foi o seu pai Jotão. Agora, irmãos, começa no capítulo 29, né, o reinado do rei Ezequias. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ábia e era filha de Zacarias. E fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor. Vejamos que Acais tinha um pai que fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não decidiu seguir os exemplos do seu pai. Já Ezequias teve um pai que não foi reto, não foi justo diante dos olhos do Senhor, mas diz aqui a palavra do Senhor: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quantos anos tinha Ezequias? Tinha 25 anos. Fica uma palavra aqui para os jovens, né? Ezequias, durante todo esse seu trajeto, Ezequias, durante toda a sua juventude, né, ele pôde ver a forma, a maneira como se comportava o seu pai. Porém, ele não se deixou levar pelos maus exemplos, né? Então você, jovem, até mesmo nós adultos, né? Ou seja, os maus exemplos, eles não escolhem idade, como também os bons exemplos, né? Então, mas Ezequias, mesmo na sua juventude, convenhamos que a mãe dele, Ábia, ela era filha do profeta Zacarias, né? Então, certamente, uma serva de Deus, que vivia no temor do Senhor, teve o cuidado de criar a sua criança no temor do Senhor, e aí nós estamos vendo Zacarias com todo esse cuidado. E diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa. Ou seja, na verdade aqui, Ezequias, ele já começa a fazer uma reforma. Vamos observar o que o texto diz. Abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu na praça leste e lhe disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor. Ou seja, irmãos, quando nós queremos que as coisas mudem, quando nós queremos que as coisas aconteçam, elas só irão acontecer através de um processo de reforma. Essa era a preocupação de Ezequias com relação a esse aspecto. Ele queria mudar aquele quadro de idolatria, ele queria mudar aquele quadro de imoralidade. Por quê? Porque ele era reto aos olhos do Senhor. E ele diz assim, santifiquem-se a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor. Aleluia, né? Nós precisamos, irmãos, ter uma vida em santidade diante da presença de Deus, se nós queremos também trabalhar no sentido de que a santidade, ela possa
perdurar, ser algo que nós podemos ver, refletir na casa do Senhor. Ele diz: tirem do santuário tudo o que é impuro. Tirem do santuário tudo que é impuro. Nós precisamos, sim, irmãos, se nós queremos experimentar reformas na nossa vida, se nós queremos experimentar reformas na nossa casa, se nós queremos ver algo novo acontecer, nós precisamos sim tirar tudo que é impuro do nosso meio, tudo que é impuro do nosso convívio, tudo que é impuro do contexto em que nós estamos vivendo. Ele diz, aí ele testemunha, no verso 6 ele testemunha: porque os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, vejam, irmãos, aqui na verdade, Ezequias, ele trabalha já um processo de reforma, de restauração daquele contexto, daquela situação em que o pai dele, o rei Acais, havia criado. E no verso 10, ele diz assim: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Aleluia, né? A palavra de Deus diz assim: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, para que as coisas aconteçam no meio do povo de Deus, para que o avivamento, para que nós possamos experimentar um clima de santidade, de pureza no santuário de Deus, nós temos que rever isto aqui. E nós, como Ezequias, nós temos que fazer a mesma opção. Eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Eu pergunto, para que coisas novas, para que algo novo aconteça na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, mesmo com relação aos teus projetos de vida, sejam profissionais ou não, você está resolvido a fazer uma aliança com o Senhor? Fica essa pergunta, né? E ele diz assim: meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Veja, igreja, Deus, Ele tem um propósito para você. Ele nos chamou. Você sabe de uma coisa? Quando eu estava planejando, é óbvio que já era do propósito de Deus, mas eu imaginava o seguinte, o pastor José Nildo, eu imaginava o seguinte: eu morava lá do outro lado ali do Campo Sul América, e um jovem de 23 anos de idade, quando eu vim para cá, hoje já com 63, né? E com 23 anos de idade eu imaginava o seguinte: eu vou aos domingos só, pastor Esmeraldo, eu vou colocar minha Bíblia aqui debaixo do braço, vou atravessar o Campo do Sul América, eu vou ser o último a chegar na igreja, sentar no último banco, para quando terminar o culto, eu ser o primeiro a sair, né? Porque eu achava que ser crente era dessa maneira, né? Mas depois eu comecei a ter a compreensão, né? E eu louvo a Deus porque Deus colocou na minha vida um grande discipulador, que é o nosso pastor, nosso saudoso pastor, que hoje dorme e descansa no Senhor, e que me conduziu todas estas orientações e moldou em mim este caráter de Cristo, né? Caráter este que ao longo da história vem sendo moldado, né? E ele diz assim: meus filhos, não sejam negligentes. Irmãos, nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. E o cuidado de Ezequias é que no processo de reforma não poderia acontecer a negligência no meio do povo de Deus, porque negligência
tem como resultado imperfeição. E Ezequias estava com o propósito de fazer algo como que para o Senhor. E como diz a palavra do Senhor, fazei tudo de coração como que para o Senhor. Você quer fazer? Faça como que para o Senhor. Porque você não foi escolhido pela missionária Rosilene. Você não foi escolhido pelo pastor Jacó. Você não foi escolhido pelo pastor Everlan. Quem escolheu você para ocupar o cargo, para estar agora fazendo o trabalho e desenvolvendo a função que você desenvolve, quem fez isso foi o Senhor. E aqui Ezequias orienta o povo, ele diz, para estarem diante dele e para o servirem, para serem ministros e queimarem incenso, né? E aí ele vai, organiza ali um quadro de pessoas que estavam dispostas a trabalhar, a ajudar, pessoas que precisavam fazer com que as coisas viessem a acontecer. E ali ele chama os levitas e ele chama os sacerdotes, né? Ou seja, cada um tem o seu trabalho para fazer, cada um tem a sua função para fazer, cada um tem alguma coisa para desenvolver. Nós estamos inclusive no projeto social Prozeic, né, pastora Kátia, né? Então, cada um nesse projeto da igreja, projeto social, vai ter um trabalho a desenvolver de acordo com a sua aptidão, de acordo com aquilo que sabe fazer, que sabe realizar. Então ele diz assim, ó, vocês foram chamados para fazer, mas não façam com negligência. Vocês foram chamados para fazer, para servir ao Senhor. E ele chama, ele convida os levitas, ele convida os ministros, e aí depois ele diz assim, eles chegam com Ezequias e fazem uma prestação de contas. Nessa prestação de contas, ele diz assim, ó, já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acais, em sua infidelidade, jogou fora durante o seu reinado, nós já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Acontece, irmãos, que diante de tudo isso, as coisas agora começam a tomar forma. Aquele contexto que Ezequias estava vivendo, né, ele começa a mudar. Agora o povo começa a cultuar a Deus. Agora no capítulo 30, vem a celebração da Páscoa. E agora no capítulo 31, nós vamos entrar agora na continuidade da reforma que Ezequias faz. Veja o que diz 2 Crônicas 31. Acabando tudo isto, todos os israelitas que estavam ali saíram da cidade de Judá. Quebraram as estátuas, cortaram postes ídolos de Aserá, derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá. Ou seja, irmãos, o processo de restauração, ele tem que acontecer na minha vida, ele tem que acontecer na vida da minha esposa, tem que acontecer na vida dos meus filhos, ou seja, tem que ser algo contínuo. Não adianta, não existe um processo de restauração com descontinuidade. Você tem que começar este processo de reconstrução, de reforma, começar e terminar. Acontece que todas essas coisas, isso começou a causar uma certa inquietude, uma certa inveja ao inimigo do povo de Deus. Sempre vai ser assim, irmão. Quando você estiver fazendo alguma coisa para o Senhor, você pode ter certeza
de que provas virão. Você pode ter certeza de que lutas virão. Você pode ter certeza que muitos desafios irão acontecer, né? Quem sabe até mesmo você passará por algumas situações, por algumas afrontas, como aconteceu aqui com Ezequias. E a palavra do Senhor que nós lemos em 2 Crônicas 32, diz assim, ó: depois destas coisas e desta fidelidade, olha o que diz o texto, depois destas coisas e desta fidelidade, ou seja, Ezequias, segundo a palavra de Deus, foi um varão reto e justo diante de Deus, uma pessoa zelosa, uma pessoa comprometida com a obra de Deus. Logo nós podemos pensar assim: ah, mas eu sou tão zeloso, eu sou tão zelosa com a obra de Deus, eu levo as coisas tão a sério, com tanto compromisso, com tanta responsabilidade. Afinal de contas, por que eu estou passando por toda essa luta? Afinal de contas, por que eu estou passando por toda esta prova? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui: depois destas coisas e desta fidelidade. Isso aqui se relacionando a Ezequias. Quais coisas? As coisas que Ezequias havia feito, todas aquelas reformas, né? Agora as coisas começam a voltar à normalidade. Aquilo que estava fora dos propósitos de Deus, agora volta a entrar dentro da vontade de Deus. E veja o que acontece. Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Veja, diante do feito de Ezequias, certamente feito este, que em muito agradar ao Senhor, o inimigo se levanta agora contra Ezequias e contra o seu reinado. Irmãos, não será diferente para conosco, mas olha o que diz a palavra do Senhor. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, ora, logo Senaqueribe, ele percebe qual era a intenção do inimigo, era atacar Jerusalém. Na verdade, ele já tinha conquistado 46 cidades de Judá, ou seja, era alguém que estava decidido a viver de conquistas e viver perseguindo o povo de Deus. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 3: ele decidiu em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas. O que nós aprendemos aqui, irmão? Que Ezequias é alguém que estava disposto a tomar decisões com relação às coisas. Ele decidiu a enfrentar o inimigo, usando as estratégias, né? Diferentemente do profeta Elias, não foi? Que quando ele recebeu a ameaça lá de Jezabel, ao invés de ele decidir enfrentá-la, ele decide se esconder lá no Monte Horebe, né? Mas Ezequias não era do tipo de se esconder. Ezequias decide enfrentar o amigo. Mas a primeira coisa que Ezequias faz é compartilhar com os seus oficiais de que maneira proceder para vencer o inimigo. Ponto aqui, irmãos, é que nós nunca devemos tentar resolver e lutar, batalhar contra os nossos inimigos sozinhos, né? E diz aqui a palavra do Senhor, que ele decide fazer isso, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade, e diz assim, e eles os ajudaram. Ou seja, houve ali uma força-tarefa, todos participaram daquele projeto. Irmãos, para as coisas funcionarem na igreja, para você ter a igreja que você quer, para nós termos a igreja que nós queremos, que nós almejamos, nós precisamos, cada um de nós, fazermos
a nossa parte. O nosso saudoso pastor, ele sempre dizia o seguinte: se você fizer a sua parte, a obra vai. Agora, por que eles decidem tapar as fontes de água? Certamente os inimigos, na jornada, na caminhada, quando chegassem lá próximo, eles iriam se abastecer das águas daquelas fontes. Então, eles logo evitam com que os inimigos tenham recursos para agir contra eles. Fica uma palavra aqui para nós, irmãos. Qual a fonte que qual a fonte que nós precisamos fechar nas nossas vidas, para que o inimigo não encontre oportunidade para se alimentar, para se arregimentar, para pelejar mais fortalecido contra nós? Pense um pouco, reflita um pouco, qual a fonte que você precisa fechar? Eles aqui tiveram esse cuidado, o cuidado de fechar a fonte, para não deixar o inimigo saciar a sua sede, e estar pronto para a peleja, está pronto para a batalha. Ponto. Fechemos nós as fontes da nossa vida, né? E diz a palavra que Ezequias, ele ficou animado diante da atitude do povo. E agora no versículo 5 ele diz assim, que Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade, construiu as torres sobre ela, levantou também outra muralha por fora, fortificou as cidades, pôs oficiais de guerra à frente, reuniu o povo, mandou construir portões para fechar a cidade. E aí ele manda dizer assim: sede fortes e corajosos. Ou seja, do versículo 1 até o final do versículo 6, ele prepara ali o povo para a batalha. Ele prepara o povo ali para a guerra. Faz muralhas, manda preparar armas, escudos, tudo em abundância. Ora, ele estava se preparando para a guerra. Embora alguém do grupo do inimigo chega com Ezequias e diz: ô Ezequias, vem cá, vocês estão confiando em quem? Você não tem um exército bom, você não tem um exército capaz de lutar contra nós. Se nós dermos para você 2.000 cavalos, você tem aí 2.000 cavaleiros para montar esses cavalos para pelejar contra nós? Ou seja, é uma afronta, é uma palavra de humilhação, né? Em outro momento ele diz assim: afinal de contas, vocês estão confiando em quem? Vocês estão confiando no rei do Egito? Essa vara aí, quem sabe, em outras palavras, um esteio apodrecido? Se você se encostar nele, você vai cair junto com ele? Então, irmãos, eram palavras de afrontas, eram palavras para intimidar. Enquanto você estiver disposto a fazer a obra de Deus, com desejo de caminhar segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, o inimigo vai estar sempre tentando te intimidar. E nós precisamos fazer o quê? Nos fortalecer, como diz Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga assim para o seu irmão: ei, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Diga aí, João, para o irmão Samuel: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. E olha, o que Ezequias diz para os seus comandados, para os seus exércitos, é o seguinte: o inimigo, ele é grande, o inimigo, ele é tenebroso, o inimigo, ele é cruel, o inimigo, ele mata mesmo, o inimigo, ele é mau mesmo, o inimigo, ele é feroz mesmo. Mas ele diz assim: sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, não se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Irmãos, olha só agora o que é que ele diz: porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui para uma causa um tempo desse. Eu fui para uma causa na repartição pública, né? E quando eu cheguei lá, já tinha a pessoa que tinha levantado uma causa contra a minha pessoa. Ela estava lá e ela já era amiga das pessoas que trabalhavam naquela instituição. Eu saí de casa, eu fiz uma oração, eu digo: Senhor, Tu és o meu advogado, peleja por mim. Quando eu cheguei lá, o chefe chama-nos e ele faz uma leitura do que precisa ser lido, e naquela leitura estava ali o meu ganho de causa, né? Porque maior é aquele que está com você do que aquele que está contra você. Aleluia, é o que diz a palavra do Senhor aqui, né? E Romanos 8,31 diz: agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir. Quando Deus age na tua causa, não tem quem possa impedir, irmão, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, ó: com ele lá, com o rei da Síria, com seu exército, com ele lá, está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ezequias, eu vou passar aqui para Isaías, porque Isaías 37, porque essa mensagem ela está também em Isaías 37. Isaías 37, 16 diz assim: aqui é uma carta de afronta que Ezequias recebe. Ele recebe uma carta de afronta do rei Senaqueribe, né? E era uma carta intimidadora. E ele ora assim, o rei Ezequias, Isaías 37, 16, né? Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aí ele confirma para Deus aquilo que de fato Senaqueribe tinha falado a respeito de si mesmo, e que Ezequias era sabedor de que todo este fato era verdade. Ele diz assim: é verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, lançaram no fogo seus deuses, os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, por isso destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, já para concluir esta mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: que vão mandar para você, como mandaram aqui para Ezequias, muitas cartas de afronta, tentando te intimidar, como também Tobias, Sambalate e Gesem mandaram para Neemias. Neemias estava ali reconstruindo o muro de Jerusalém, e aí mandaram recado a primeira vez, mandaram recado a segunda vez, mandaram recado a terceira vez, mandaram a quarta vez, e aí na quinta vez mandaram uma carta para ele, uma carta intimidadora, né? Dizendo: ó, nós estamos sabendo que tu estás reconstruindo o muro, tu estás fazendo tudo isso aí, porque tu queres reinar sobre eles. Tu já estás mandando até divulgar por aí que tu vai ser o rei deles. Olha, cuidado, porque senão o rei Artaxerxes, ele vai ficar sabendo disso, né? Então, irmãos, as intimidações, elas sempre virão, mas maior aquele que está com você do que o que está contra nós, né? Saulo, o pastor Manuel até falou aqui hoje pela manhã na ceia. Saulo pegou uma carta lá com o sumo sacerdote, ele ia assim,
já por rumo de Damasco, ele é mais ou menos assim, pastor. Ele é irado, né? Como diz o pessoal, com a faca no dente e o sangue nos olhos, né? Com a carta intimidadora também, para quando ele chegasse lá, ele pegasse todos os clientes que ele encontrasse e mandasse prender, né? Mas aquela carta, ela não chegou nem no seu destino. Ei, irmão, aquela carta intimidadora, que quem sabe ela está a caminho para te intimidar. Se Deus permitir, ela vai chegar nas tuas mãos. Mas você vai fazer assim, ó, como fez Ezequias. A palavra de Deus diz que quando Ezequias recebeu a carta, ele entrou no templo do Senhor. Ele recebeu a carta, entrou no templo do Senhor e ele apresentou aquela carta ao Senhor. E ele fez a oração que precisava ser feita, né? Essa oração que nós acabamos de ler. E o Senhor pelejou a peleja deste povo. E diz a palavra do Senhor aqui, já para finalizar: então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar, irmão, a ficar de pé. E nós vamos estar orando. Eu gostaria, se o pastor Jean, que é o pastor que está dirigindo o culto, me autorizar, eu gostaria de convidar o pastor Esmeraldo para fazer essa oração, né? Você vai apresentar agora diante de Deus. Eu vou fazer isso por mim, porque eu sinto que isso é profético. Eu vou fazer isso por mim. Eu vou pegar um papel aqui na minha Bíblia. E vou levantar e vou apresentar a Deus. Senhor, está aqui a minha carta de afronta. Eu estou diante da tua presença. Senhor, eu estou aqui na tua casa. Senhor, peleja por mim esta peleja. Eu entrego, Senhor, esta carta de afronta nas tuas mãos e peleja a minha causa. Agradeço, pastor. Ore por nós, ore pela igreja e toma posse, irmão, porque como a carta pode chegar nas tuas mãos, Deus pode intervir no sentido de que tu nem venhas a receber esta carta. Aqueles que estavam em Damasco, a carta que estava nas mãos de Saulo nem chegou lá em Damasco. A palavra de Deus diz que quando Saulo chega perto de Damasco, um resplendor de luz do céu o lançou no pó. O teu inimigo, irmão, o inimigo da igreja, ele vai ser lançado ao pó, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Eu acredito que você entendeu a palavra. Se trata aqui nesta noite de uma afronta. Se trata aqui nesta noite de alguém que se levanta contra você, contra nós. E às vezes olhamos e se sentimos tão inseguros. Ezequias disse para o povo: conosco, com eles, está o braço de carne. Conosco está o Senhor dos exércitos. Esta é a palavra de Deus para você, para nós desta noite. Aonde está a sua afronta desta noite? Quem é que está nos afrontando? Aonde está o problema? Oh Deus! Mas a palavra foi bem colocada desta noite. 2 cartas. Ela não chegou ao seu destino, porque houve uma intervenção de Deus. É isso que vai acontecer aqui desta noite por você. O Senhor pelejará por nós. Feche seus olhos e vamos orar a Deus neste momento, porque eu sinto aqui a presença de Deus neste altar. E eu quero dizer para você nesta noite, você vai analisar, você vai raciocinar neste momento e vai dizer: Senhor, a minha luta, a minha afronta está diante de mim, e eu sei, porque só você sabe e Deus sabe também. Mas tem uma solução aqui desta noite.
Aleluia, tome posse agora. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado e querido Deus Todo-Poderoso, ó Deus glorioso, nós estamos diante da palavra que ouvimos agora. E isto nos encoraja, isto, Senhor, faz com que a nossa fé seja aumentada, porque nós acreditamos em um Deus todo-poderoso, aquele que vem para mudar a história, aquele que vem para parar a força do inimigo, aquele que vem para trazer a solução, a resposta e a bênção do seu povo. E é assim que nós cremos, ó Senhor da glória. Então nesta noite, meu Senhor amado, aqui está também o teu povo, que crê na tua palavra. Ó Deus bendito, quantos estão aqui nesta noite sendo afrontados? Quantos estão aqui nesta noite, Senhor, aleluia, diante de um grande problema? Quantos estão aqui nesta noite enfrentando uma luta, uma guerra, uma peleja, e muitas vezes olhamos e parece que somos tão pequenos diante do problema. Oh, de cantarabaçu, de cantandévia. Aleluia. Tome posse agora, irmão, irmã, diante deste problema que te afronta. Levanta a tua mão comigo agora ao céu. Levanta a sua mão para o céu agora, e deixa eu profetizar aqui para você. Calabacanta rabassúria, remanebias te cantanai. O Senhor desta noite diz para você: tome posse. Você não está só nesta guerra. Parece que você perdeu a batalha. Não. Aquele que peleja por você está aqui. É a sua palavra que faz a diferença. Aleluia, faz você crer. Aleluia, tome posse agora. Diante de ti está o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. Qual é a sua afronta nesta noite? Eu vou citar aqui algumas delas. É uma enfermidade que está te afrontando? É um problema de saúde que está te afrontando agora? O que é que está lhe afrontando? É um problema financeiro que está te atormentando? Que você não consegue dormir porque sabe que a hora está chegando de pagar a sua dívida e você olha e não tem de onde tirar? É um problema de família que está te afrontando. Tu olha o problema na tua casa, separação de casamento, a guerra, o inimigo tem trabalhado para tentar destruir a tua casa, a tua família, o teu casamento. É isto que está te afrontando nesta noite. Eu quero te dizer nesta noite: conosco está o Senhor dos exércitos. Contigo está o Senhor dos exércitos. O teu problema é psicológico? O teu problema é de saúde? O teu problema é mental? Qual é o teu problema? Eu quero te dizer nesta noite aqui: o Senhor é maior do que este problema, e Ele pelejará por você. Calabacanta, rabassurianda. Tome posse agora, porque eu quero declarar com você agora uma outra palavra. Eu vou declarar agora: caia por terra agora, Satanás, com teus demônios. Caia por terra agora, inimigo que tem se levantado contra este homem e contra esta mulher. Caia em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós damos uma ordem na autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos agora que este homem, que esta mulher se levante pela fé agora, tomando posse da sua vitória. Porque amanhã brilhará um novo dia. A tua palavra diz, Senhor, que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. O sol da justiça, a estrela da manhã, ela brilhará sobre você, e você terá posse da sua vitória, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, olha para a tua igreja agora.
Olha para o teu povo que precisa da tua graça e da tua misericórdia. Meu Senhor amado, que possamos ouvir nesta noite uma palavra como o Senhor falou a Paulo, quando disse: a minha graça te basta. Oh, aleluia. Por isso nesta noite, meu irmão que está com a mão levantada, olhe para mim agora e faça assim comigo, ó. Assim, pode fazer. Diga assim: eu recebo. Eu recebo a minha vitória. E nesta noite eu sairei daqui alegre, porque o Senhor depositou em minhas mãos e eu seguro, firme. Dê uma salva de palmas a Jesus. O Senhor pelejará por ti. E você vai se alegrar. E você voltará feliz para dar o testemunho e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Nasceu em mim uma chama que não se apaga.